Mais um vídeo da série sobre o empregado doméstico e agora vamos falar sobre a jornada de trabalho do empregado doméstico. Como é feito o controle de jornada, a jornada máxima, os intervalos, horas extras, bancos de horas, adicional noturno, jornada 12 por 36, aqueles empregados que residem no local de trabalho e os empregados domésticos com jornada parcial de trabalho. Vem comigo! Vamos começar falando daqueles empregados domésticos que não residem no local de trabalho, porque esses guardam algumas peculiaridades que ao final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Mas os empregados que não residem no local de trabalho, assim como qualquer empregado, tem jornada máxima diária de 8 horas e limitada a 44 horas semanais. E também, como todo empregado que tem uma jornada de 8 horas, eles têm um intervalo mínimo de 1 hora e máxima de 2 horas. Lembrando que esse intervalo ele não é contado na jornada de trabalho, ou seja, são 8 horas de trabalho mais uma de intervalo. Se o empregado, por exemplo, entra às 9 horas da manhã no trabalho, ele deve sair às 18 horas. 8 horas de trabalho mais 1 hora de intervalo que não é contada dentro dessas 8 horas. Por exemplo, ele entra às 9, trabalha até meio-dia ele tira a sua hora de intervalo, de meio-dia até às 13 horas retorna e trabalha até às 18 horas. 8 horas de trabalho mais 1 hora de intervalo. E como a jornada semanal máxima é de 44 horas, se esse empregado doméstico tem uma jornada diária de 8 horas de segunda a sexta, ele pode sim trabalhar mais 4 horas aos sábados. E no caso do empregado doméstico é permitido também a redução do intervalo intra-jornada para repouso e alimentação de 1 hora para 30 minutos. Isso porque no caso do empregado doméstico, ele fica o dia inteiro praticamente fora, dentro da casa do empregador e ele não sai para tirar o seu intervalo. Então, para reduzir esse tempo que ele ficaria à toa em casa, fazendo hora ou descansando, enfim, é possível que se reduza para 30 minutos, o tempo suficiente para ele comer com calma e retornar às atividades. É claro que nesse caso ele não vai trabalhar mais meia hora, pelo contrário, ele vai chegar meia hora mais tarde ou vai sair meia hora mais cedo. Por exemplo, ele começa a trabalhar das 9 horas, trabalha até meio-dia e meia ele tira o seu intervalo até as 13 horas, retorna às atividades e sai às 17h30 ao invés das 18. Então é permitido esse acordo entre empregado e empregador para reduzir o intervalo em 30 minutos e, consequentemente, o empregado chega meia hora mais tarde ou sai meia hora mais cedo. Lembrando que é muito importante que esse acordo seja por escrito. Tá na lei, determina que esse acordo seja por escrito. Ou seja, não adianta nada as partes combinarem, chegar lá na hora e falar assim, não, a gente combinou. Se não tiver nada escrito, não vale de nada. Então, esse acordo para redução da jornada tem que ser por escrito. Aliás, tudo, no caso do doméstico, tem que ser por escrito. Contrato de trabalho por escrito, estabelecendo o horário de entrada e saída. Tem que ter o controle de jornada por escrito, o controle de entrada e saída. Não precisa ser um cartão biométrico igual tem nas empresas, não. Pode ser um papelzinho mesmo, em que o empregado anota ali na segunda-feira, chegou que horas foi o intervalo e saiu que horas. Anota todos os dias o controle de jornada. Isso dá segurança tanto para empregado quanto para empregadores, para controlar a jornada, saber se o empregado fez horas extras, se ele trabalhou a mais num dia, se ele trabalhou a menos no outro. É importantíssimo que se tenha esse controle de jornada por escrito, porque ele serve de prova da jornada de trabalho. Mais uma vez, não adianta nada depois falar que combinou uma coisa se não tiver anotado ali por escrito. Então, acordo para redução de intervalo por escrito, controle de jornada por escrito e tudo que for possível no contrato do empregado doméstico por escrito. E é de extrema importância esse controle de jornada para que empregados e empregadores controlem a jornada trabalhada, porque empregado doméstico sim tem direito às horas extras sobre aquelas que extrapolarem a jornada diária. E como que faz esse cálculo? Também o adicional de horas extras do empregado doméstico é de no mínimo 50%, como qualquer outro empregado urbano regido pela CLT. Como se calcula? Você pega o valor do salário do empregado doméstico, divide por 220. O resultado que você encontrar é o valor do salário hora, quanto esse empregado ganha por hora. Se você quer calcular as horas extras, a esse valor você soma mais 50%, metade do valor. E aí você tem o valor das horas extras. Quantas horas extras o empregado trabalhou no mês
ele vai receber aquelas horas acrescidas da metade. Então, você precisa ter uma noção de quanto vai receber ou de quanto vai pagar. Por isso é extremamente importante esse controle de jornada. Também é possível que, ao invés de pagar horas extras, haja compensação da jornada. Ou seja, se determinado dia o horário de trabalho do empregado doméstico termina às 18 horas e num dia qualquer precisou desse empregado que ele ficasse até às 19 horas, não tem problema, é só no dia seguinte ele chegar uma hora mais tarde, ele sair uma hora mais cedo, ele chegar meia hora mais tarde, sair meia hora mais cedo. O importante é que essa compensação seja no mesmo mês, ou seja, é possível que ao invés de se pagar horas extras, haja a compensação das horas trabalhadas a mais um dia com uma redução no mesmo tempo em outro dia, desde que seja feita no mesmo mês. Se não for feita no mesmo mês, deve ser pago como horas extras. No caso dos empregados domésticos, ainda pode haver adoção do banco de horas. Como funciona o banco de horas? As horas que forem trabalhadas a mais, elas vão entrando como se fosse um banco mesmo. Vai juntando e no momento posterior, a critério do empregador, elas vão ser compensadas com horas trabalhadas a menos. Parece muito com a compensação e é uma forma de compensação de jornada, mas quais são as diferenças entre o banco de horas adotado e a compensação das jornadas que eu falei com vocês anteriormente, de uma hora trabalhada a mais num dia vai ser compensada com essa hora trabalhada a menos no dia seguinte ou posteriormente dentro do mesmo mês? A primeira diferença é que o banco de horas tem que ser por escrito. Não vale só um ajuste verbal entre as partes, deve ser adotado por escrito também no contrato de trabalho, no aditivo contratual, deve ser feito por escrito. Essa compensação que é feita no mesmo mês, ela não precisa ser por escrito. O empregado trabalhou mais um dia, compensa trabalhando menos em outro dia. Já a grande diferença entre o banco de horas e a compensação comum, e a principal, essa que eu acabei de falar com vocês, a compensação, que você não precisa de fazer um acordo que não é o banco de horas, é simplesmente uma compensação, ela é feita dentro do mesmo mês. Se ela não for feita dentro do mesmo mês, ela deve ser paga como hora extra. No banco de horas, esse que tem que ser por escrito, a compensação pode dar no prazo de até 1 ano a critério do empregador. Ou seja, a hora que o empregado doméstico trabalhou a mais no mês de agosto, por exemplo, pode ser compensada lá em julho do ano que vem. O empregador tem o prazo de 1 ano para compensar essas horas trabalhadas a mais em um dia a critério do empregador. Lembrando, banco de horas por escrito. E outra diferença do banco de horas do empregado doméstico para o banco de horas dos empregados seletistas é que o banco de horas do empregado doméstico, as primeiras 40 horas extras devem ser pagas com o adicional de horas extras e não compensadas. Ao contrário do banco de horas dos demais empregados, que tudo que entrar ali no banco de horas vai ser compensado. No caso do empregado doméstico, as primeiras 40 horas trabalhadas a mais devem ser pagas como horas extras. Somente o que exceder a 40ª hora é que vai entrar no banco de horas. Então, por exemplo, o empregado trabalhou 50 horas extras. 40 são pagas como extras e 10 entram no banco de horas. Ele trabalhou 30 horas extras. As 30 horas extras são pagas com um adicional de 50% e não entra no banco de horas. As primeiras 40 horas são sempre pagas. Mas é claro que se no momento da rescisão do contrato de trabalho ainda existirem horas no banco de horas do doméstico que ainda não foram compensadas, essas horas, por uma razão óbvia, devem ser pagas como horas extras. Não tem como elas serem compensadas mais porque o contrato vai se extinguir. Então elas vão ser pagas com um adicional de 50% se porventura existirem horas no banco de horas que ainda não forem compensados. E também é possível a celebração de um acordo para que a jornada do empregado doméstico seja na modalidade 12/36. O que significa isso? Significa que o empregado trabalha 12 horas seguidas e descansa 36 horas seguidas. Isso quer dizer o quê? Na prática, ele vai trabalhar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Muito comum no caso de cuidadores de idosos, que precisa de alguém ali o tempo inteiro, 24 horas por dia, e faz o revezamento com os empregados, cada um trabalhando às 12 horas.
No caso desse empregado que tem a jornada de 12 por 36, é importante vocês saberem que os intervalos do empregado na jornada 12 por 36, por expressa previsão legal, eles podem ser observados ou indenizados. O que isso quer dizer? Que ou o empregado vai ter direito a um intervalo mínimo de 1 hora durante essa escala de 12 por 36, durante essas 12 horas consecutivas de trabalho, ou não, ele pode trabalhar 12 horas seguidas sem intervalo, mas nesse caso o empregador vai indenizar o intervalo que ele não teve, ou seja, pagar essa hora a mais que ele não teve de intervalo, isso por uma previsão expressa da lei. E também a lei do empregado doméstico, a lei complementar 150, também prevê que os dias de trabalho que caírem em domingos e feriados não vão ser remunerados com um adicional de 100% no caso de empregado que trabalha em domingo ou feriado, como extra, né? Porque entende-se que já está ali compensado, ele tem um dia de trabalho e um dia de folga, pouco importando se esse dia de trabalho caia num domingo ou em um feriado. Agora, para aqueles empregados que não estão nessa jornada de 12 por 36, ou seja, que possuem jornada diária de 8 horas e semanal de 44 horas, esses empregados possuem um dia de repouso semanal remunerado que deverá recair preferencialmente aos domingos. Preferencialmente aos domingos, não quer dizer que seja sempre aos domingos, é preferencialmente aos domingos. Caso o empregado trabalhe no dia do seu repouso ou trabalhe em feriado, aí nesse caso ele vai receber o adicional de 100%, que é o dia pago em dobro. O dia que ele trabalhou, que não era para trabalhar, esse dia ele recebe em dobro. E como que você sabe esse valor? Você vai dividir o salário do empregado por 30. Você vai encontrar aí o valor do dia de trabalho dele. Se ele trabalhou no domingo ou se ele trabalhou no feriado, você vai multiplicar esse dia por 2 e vai acrescentar a remuneração mensal do empregado. E os empregados domésticos, obviamente, também têm direito ao adicional noturno. Considera-se noturno aquele trabalho que é realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Se o empregado trabalhar nesse horário, ele vai receber o adicional de 20% no mínimo sobre a hora normal trabalhada. Então, se ele trabalhou nesse horário, entre 22 horas da noite e 5 horas da manhã, ele deve receber também a sua hora com o adicional de 20%. E por falar em adicional noturno, também o empregado doméstico tem direito ao intervalo interjornada. O que é o intervalo interjornada? É do final do horário de trabalho de um dia até o início da prestação de serviço no dia seguinte, tem que decorrer no mínimo 11 horas. Então, da hora que ele sai do trabalho até a hora que ele retorna, tem que decorrer no mínimo 11 horas. Se tiver menos de 11 horas nesse intervalo, também deve ser pago como horas extras. E no caso doméstico, também é possível a celebração de um contrato por tempo parcial. O que é isso? É quando a jornada de trabalho semanal do empregado se limita a 25 horas semanais. Imagine que o empregador não tenha necessidade daquele empregado ali 8 horas todo dia, ele só precisa ficar 5 horas de segunda a sexta, não precisa mais. Então pode sim celebrar o contrato na modalidade por tempo parcial. Obviamente, o empregado vai receber a remuneração proporcional às horas trabalhadas, lembrando que não tem um limite mínimo, tem um limite máximo de 25 horas semanais. Sendo que no caso do empregado doméstico, ainda que seja jornada por tempo parcial, o empregado pode fazer até 1 hora extra por dia, e sendo remunerado da mesma forma, né? Com um adicional de 50%, você calcula o valor do salário hora desse empregado. Aqui você não vai dividir por 220, porque a jornada dele é de 25 horas semanais, então o divisor vai ser outro, dependendo da jornada de trabalho, desse tempo parcial do empregado, e você calcula as horas extras, limitado ao máximo de 1 hora extra por dia de trabalho. E no caso daqueles empregados que residem no local de trabalho, não é muito comum, mas ainda existem muitos empregados que residem no local de trabalho. Esses empregados possuem os mesmos direitos dos demais empregados, jornada diária de 8 horas e 44 horas semanais, têm direito às horas extras, repouso semanal remunerado, intervalos, todos os direitos que os empregados que não residem no local de trabalho possuem, os empregados que residem também possuem, com algumas peculiaridades.
Por exemplo, o intervalo intra-jornada pode ser fracionado em 2 períodos, de no máximo 4 horas cada e no mínimo 1 hora. Pode ser que determinado horário do dia não tenha demanda de trabalho. Então imagine, por exemplo, que o empregado trabalhe numa casa, resida lá e comece a sua jornada às 8 horas da manhã, fazendo o café da manhã, preparando o almoço. Meio-dia ele para de trabalhar, ele tira o seu intervalo de meio-dia até 1 hora. 1 hora ele retorna, aí arruma a cozinha, limpa tudo, trabalha até as 14 horas. Às 14 horas ele tira um novo intervalo, porque das 14 horas até a noite não tem ninguém em casa e não tem o que ele fazer. E aí, quando ele retorna às 17 horas, e aí vai fazer os preparativos do jantar, vai arrumar o jantar, vai encerrar sua jornada às 8 horas da noite. Perfeito! Ele trabalhou 8 horas, fez 2 intervalos de no mínimo 1 hora e no máximo 4 horas, está dentro dos padrões permitidos pela lei. Cada empregador vai adequar o horário de trabalho dentro dos limites. Lembrando que se passar das 22 horas, ele tem um adicional noturno. Se exceder a 8 horas diárias, ele tem adicional de horas extras. E o intervalo, que mesmo sendo fracionado, só pode ser fracionado em 2 períodos, de no mínimo 1 hora e de no máximo 4 horas. Nunca é demais lembrar que por mais que o empregado permaneça no seu local de trabalho, se ele não estiver no seu horário de trabalho, ele não pode prestar serviço. Então, se a jornada de trabalho do empregado doméstico termina às 19 horas, não pode às 10 horas da noite ele estar lá lavando louça do empregador doméstico dele, senão isso é computado como horas extras. Se ele trabalhar depois do horário de trabalho, é horas extras normal. O simples fato dele residir ali no local do trabalho não significa que ele está à disposição do empregador 24 horas por dia, né? Mas é sempre bom lembrar. E outro detalhe, é permitido por lei, a lei complementar 150, que nos dias de descanso, nos feriados, nas férias, nos domingos, esse empregado permaneça na sua moradia no local de trabalho. Ele não tem que simplesmente sair dali, muitos deles têm a sua residência em outra cidade, a família mora em outra cidade e eles moram na casa do empregador exatamente porque eles não têm uma residência ali naquele local. Então eles têm o direito, e aí não é bondade do empregador, eles têm o direito de permanecer as férias inteiras, se eles quiserem, ali na moradia deles, no local de trabalho. E não podem trabalhar, porque eles estão de folga, eles estão de férias ou eles estão no feriado. Não é trabalho se trabalhar, mais uma vez, horas extras. Lembrando que, para a segurança de empregado e empregador, tudo deve ser feito por escrito e registrado no e-social. A gente vai ter um vídeo aqui no canal também explicando tudo sobre o e-social, tudo que você faz, você tem que registrar lá no e-social. Também o procedimento é bem simples e intuitivo, não tem dificuldade. E eu sugiro, porque a gente vê aqui na prática, os empregadores contratam os empregados domésticos, assinam a carteira, fazem as informações, lançam as informações ali no e-social e pronto, não fazem nada por escrito, jornada, não fazem o controle de jornada. Gente, não custa nada, não dá trabalho gigantesco nenhum. Tudo que fizer, tudo que combinar, seja por escrito. Isso serve como prova para empregado e para empregador. Não custa fazer nada de acordo com a lei. Seguindo a lei, todo mundo está assegurado dos seus direitos e dos seus deveres. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai ter outros vídeos falando ainda sobre as relações de emprego doméstico. Se você tiver alguma dúvida que a gente não falou nesse vídeo, alguma sugestão para o vídeo, também deixa aqui nos comentários que com certeza vai ser atendido. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!